Olá, boa noite. Está no ar o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Sexta-feira, véspera de carnaval. Um carnaval este ano sem festejos, sem comemorações. Afinal, todos nós temos que pensar na pandemia da Covid-19 e evitar aglomerações. O ano passado, no nosso programa, foi lá da Passarela Chico Zamper, que este ano está num silêncio. E é muito triste a gente não ver a movimentação das escolas de samba, para quem gosta de carnaval, para quem é apaixonado por tudo aquilo. Nós pensamos muito se nessa sexta-feira a gente falaria de carnaval ou abordaria um outro assunto. E chegamos à conclusão que era importante a gente abordar um outro tema. Um tema que também tem tudo a ver com essa época. Afinal, na quarta-feira de cinzas, começa a quaresma. E com ela, a campanha da fraternidade. Então, o nosso programa hoje tem como tema a campanha da fraternidade. E nós vamos entrevistar o bispo diocesano aqui de Bragança Paulista, o Dom Sérgio Aparecido Colombo. Infelizmente, ele não podia estar ao vivo com a gente nesse horário, porque tinha outros compromissos. Então, eu gravei a entrevista com a ajuda do Felipe Granado, que está na produção do programa, e também do Bruno Bernardino, que cuida da nossa técnica. E nós vamos trazer já para você essa entrevista com o bispo. Este ano a campanha da fraternidade ela é um pouquinho diferente, ela é ecumênica, isso mesmo, não é só da Igreja Católica, mas também de outras igrejas cristãs. Deu um pouquinho de polêmica, porque as igrejas não têm a mesma linha, né? Embora Deus seja um só. Então, o bispo vai contar tudo isso para a gente, uma entrevista muito bacana. Ele aproveitou para falar da pandemia também, da Covid-19, como a pandemia tem afetado as igrejas, a questão da vacinação, né? Muita gente aí querendo passar na fila, em alguns lugares até passando na frente de outras pessoas, e o bispo fala sobre esses assuntos. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, né? Dar boa noite aí para o Alisson de Oliveira, que está nos assistindo. A gente está morrendo de vontade, viu, Alisson, de voltar aí para o Pires Musical Estúdio. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente continua aqui em home office, eu aqui na minha casa, o Felipe Granado na casa dele, o Bruno também, mas logo, logo todo mundo vai estar vacinado e a gente volta aí para o Pires Musical Estúdio. Um abraço para o Fabiano também, parabéns pela live que vocês fizeram ontem, falando aí de produção de vídeos, foi bem bacana. Quem também está assistindo com a gente é a Maria Conceição, a Ivone Honorato Mendes, o Luiz Henrique. Boa noite para todos vocês, né? Boa noite também para a Lígia Bertelli, para Valdereis, todo mundo acompanhando aqui o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira. Como eu já disse, né, na semana passada nós falamos da volta às aulas, né, a volta às aulas que as crianças, adolescentes puderam aí, depois de quase um ano, voltar para a escola, as atividades presenciais sendo retomadas, porque as aulas não pararam, os professores não pararam de trabalhar, mas todo mundo se adaptou. Algumas escolas aí com revezamento, outras não, porque a adesão foi menor. Todo mundo aos poucos aí voltando para a escola. Eu quero mandar um abraço para quem está chegando. Olha lá, Edmeia Albano foi dando boa noite, viu, Edmeia? É um prazer tê-los aqui com a gente. Muito bacana a entrevista de hoje com o bispo Dom Sérgio Aparecido Colombo, ele que conta aí da campanha da fraternidade, campanha que começa na quarta-feira. Então, quero agradecer a todos, o Leonardo Bernardo também dando boa noite, o Rogério Valentim da Cruz, a Gisela Adame, todo mundo chegando para acompanhar esse Em Pauta Entrevista, né? Antes da gente começar essa entrevista com o Dom Sérgio, falando sobre essa campanha da fraternidade ecumênica, eu quero falar para vocês, né, fazer um apelo, né, na verdade, para que curtam esses dias, quem vai ter feriado, porque aqui em Bragança Paulista o prefeito manteve o feriado, porém no estado não é.
Então, algumas pessoas que trabalham em repartições estaduais vão trabalhar, né? Alguns comerciantes também optaram, diante de toda a crise que a gente vem vivendo, abrir as portas para tentar aproveitar para vender um pouco. O que a gente pede, né? Que se você for sair de casa, use máscara, mantenha o distanciamento, né? Enquanto a gente tá aqui fora, podendo curtir o feriado, podendo curtir a família, tem muita gente internado, tem muita gente sofrendo. Então, vamos aproveitar este momento também para fazer diferente. Eu quero até parabenizar a Escola de Samba Acadêmicos da Vila, que está fazendo no final de semana, né? Deu uma pausa no samba, não tem carnaval, não tem enredo, mas está aí fazendo arrecadação de alimentos. Então, vocês que estão nos assistindo, sábado e domingo, Acadêmicos da Vila vai receber lá na Morada do Samba, na Avenida Princesa, na Avenida Santa Isabel, todos os tipos de alimento, para que depois possam ser doados. Então, é um carnaval da solidariedade, um carnaval do bem, um carnaval diferente. Vamos lá, vou dar boa noite para quem está chegando agora e assistindo a gente, o Adnilson Chinho Leme, boa noite, seja muito bem-vindo ao Em Pauta Entrevista, a Márcia Santiero, o Douglas, o Roberto César, a Eliane Lopes, o Paulo e a Rosane Ribeiro, a Glorete Dias Rubio, todo mundo acompanhando o Em Pauta Entrevista, e já já a gente traz, então, essa entrevista, né, com o bispo diocesano de Bragança Paulista, o Dom Sérgio Aparecido Colombo, falando dessa diferente campanha da fraternidade este ano. É uma campanha que fala sobre a importância do diálogo, né, em tempos de polarização política, em tempos de tanto ódio nas redes sociais, a importância da tolerância religiosa, a importância do diálogo, são temas aí dessa campanha da fraternidade. O bispo não podia estar ao vivo, mas eu gravei essa entrevista agora há pouco, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado, né? Uma entrevista muito boa, com todas as informações. Eu quero agradecer também aqueles que fazem com que o nosso programa possa vir ao ar todas as sextas-feiras. Então, quero agradecer ao Supermercado Mendonça. Para quem ainda não está saindo para fazer compras, prefere pedir aí, o Mendonça tem o Mendonça Express. Você pede, pode fazer a retirada, ou também tem a entrega, um serviço muito legal aí, o Supermercado Mendonça criou durante essa pandemia. Vale a pena, viu? Agradecer também o Gustavo, lá do Posto Capivarão, que tem uma loja de conveniências muito bacana, os salgados maravilhosos, né? E lá tem uma coisa muito legal, uma lavanderia. Então, você que tá sem tempo de lavar roupa, leva lá no Alto Posto Capivarão, que lavam a roupa para você rapidinho, muito bacana. Agradecer também todo mundo lá do Grupo Mota Assistencial e da parte Med, também a Antares Travel, eu já agradeci aqui o Pires Musical Estúdio, e também o pessoal lá da Biorenovar. Lá na Biorenovar, né, essa semana tá com uma promoção muito bacana. Lá além de salão de beleza, tem uma clínica de estética, então dá para cuidar das gordurinhas, tratar do cabelo, tratar da unha, e morena iluminada lá paga R$230. Muito legal esse pacote aí do Douglas, né? Quero até mandar um abraço para ele, parabéns e muito obrigado por fazer parte agora também dos parceiros do Em Pauta. Eu vou perguntar aqui, eu pergunto ao vivo, ele está lá na casa dele, ele me responde pelo celular. Felipe, já posso chamar o intervalo, então? E daí, depois do intervalo, a gente traz essa entrevista com o bispo, combinado? Pode ser assim? Então é isso mesmo, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, essa entrevista com o bispo está muito bacana, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência a gente já volta com a entrevista com o bispo Dom Sérgio Aparecido Colombo. O Mendonça Express facilita a sua vida. Compre pelo site e escolha a retirada. Retire suas compras na loja ou a entrega. Receba suas compras no conforto do seu lar. Compre pelo Mendonça Express. Supermercados Mendonça, sempre com você. O Grupo Mota está crescendo e você faz parte desta história.
Seguimos juntos com a missão de garantir a tranquilidade e segurança das famílias nos momentos mais difíceis da vida. Agora, alcançamos cada vez mais lares através da parceria com o programa do Caldeirão do Hulk. Caldeirão do Hulk. Oferecimento: Grupo Mota, Bragança Paulista. O Grupo Mota vem aprimorando seus serviços em Bragança Paulista e região. Conheça nossos planos, acesse aqui o nosso site e seja você também um associado Mota. Grupo Mota, respeito e confiança desde 1975. O Mendonça Express facilita a sua vida. Compre pelo site e escolha a retirada. Retire suas compras na loja ou a entrega. Receba suas compras no conforto do seu lar. Compre pelo Mendonça Express. Supermercados Mendonça, sempre com você. E o Em Pauta Entrevista de hoje recebe o bispo diocesano de Bragança Paulista, o Dom Sérgio Aparecido Colombo, que vai nos falar também sobre a campanha da fraternidade de 2021 e, é claro, como a Igreja Católica vem aí enfrentando as questões da pandemia da Covid-19 já há praticamente um ano. Então, eu quero dar o nosso boa noite, para o bispo diocesano Dom Sérgio Aparecido Colombo. Boa noite, seja muito bem-vindo à outra entrevista. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os que sintonizam conosco. É um prazer falar com vocês e, através de vocês, chegar ao nosso povo, que merece ter uma boa informação, que eu tenho certeza vocês estão procurando fazer. Uma alegria, estou à disposição. A gente vai falar, claro, sobre a campanha da fraternidade, mas vamos explicar para as pessoas, qual é a função do bispo. O bispo, ele cuida não só de Bragança Paulista, mas também das igrejas católicas de quantas outras cidades aqui da região, Dom Sérgio? Em linguagem oficial ou em linguagem canônica, o bispo cuida de uma circunscrição eclesiástica, de uma diocese, em termos jurídicos. Em termos pastorais, ele cuida de uma igreja particular. Igreja particular é um grupo de paróquias confiadas ao seu pastoreio. E ele as pastoreia com a participação no seu ministério dos presbíteros, dos padres, evidentemente depois dos diáconos e de todas as lideranças leigas. Nós somos 67 paróquias, não é? Algumas áreas pastorais em vias de se tornarem paróquias, e nós estamos em 18 cidades aqui da região. Nós começamos lá em Francisco Morato, vamos até a divisa com Minas, Vargem, depois aqui pela Dom Pedro, nós começamos lá em Nazaré Paulista e vamos até Jarinu. Então, todas as cidades que estão aí nesse território fazem parte da nossa diocese.
E o bispo, é claro, a diocese está ligada, ou a nossa circunscrição, a uma região maior, que é um regional, no nosso caso, São Paulo. E depois tem o regional Bahia, tem o regional Rio de Janeiro, e formamos, então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que, por sua vez, está ligada a Roma, onde o Papa é o primeiro bispo, é o primeiro entre os bispos, como São Pedro, o primeiro entre os apóstolos. E aí, a Conferência Nacional dos Bispos é ela que todos os anos realiza durante a Quaresma a campanha da fraternidade, é isso? Isto, desde 1964, em nível nacional, acontece a campanha da fraternidade. Essa campanha da fraternidade é um momento especial, um momento privilegiado de evangelização, que acontece na Quaresma. A Quaresma é a nossa caminhada para a Páscoa, para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, o mistério da fé. Por que que a campanha da fraternidade acontece na Quaresma? Por ser um tempo privilegiado de conversão. E o que é conversão? É abrir o coração para o projeto de Deus, é fazer-se presente nesse projeto, que implica a mudança de situações pessoais, estruturais, né? Portanto, políticas, econômicas, religiosas, que favoreçam o reino de Deus. Então, na campanha da fraternidade, nós olhamos para nós, olhamos para a realidade, olhamos para os acontecimentos e encaramos, ou, se a gente pode dizer, nós tomamos uma determinada situação, num determinado contexto, que pede um olhar de conversão, que implica um trabalho de mudança para que aquela realidade seja mais conforme o projeto de Deus, que é sempre vida, que é sempre comunhão, solidariedade, participação, dignidade para todos os filhos e filhas de Deus. Então, a campanha da fraternidade começa na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa. Todo ano tem um tema e também tem um lema. Este ano eu estou vendo aqui que o tema é fraternidade, diálogo, compromisso de amor. É isso? É isso mesmo. A campanha da fraternidade começa na quarta-feira de cinzas e termina praticamente no domingo de Ramos. É uma campanha, veja, campanha você sabe, tem dia para começar e tem dia para terminar, é uma campanha. Mas o espírito da campanha, ele deve continuar, né? Ir sendo trabalhado pelas igrejas, pelas comunidades, pelos movimentos, pelas atividades pastorais. Quem organiza, desde 64, a campanha da fraternidade é a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em 1980, o CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, nesse Conselho Nacional das Igrejas Cristãs estão a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Batista, Aliança Batista do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida e a Igreja Sírian Ortodoxa de Antioquia. Essas igrejas formam o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Desde 1980, essas igrejas queriam fazer parte da campanha da fraternidade, que é uma iniciativa e uma responsabilidade da Igreja Católica Apostólica Romana. A partir de 2000, do ano 2000, que foi o ano do jubileu do nascimento de Jesus Cristo, a campanha da fraternidade acolheu o pedido do CONIC. Então, desde 2000, nós celebramos a cada 5 anos a campanha da fraternidade ecumênica. E a campanha da fraternidade ecumênica sempre privilegia um aspecto que ultrapassa os limites da Igreja Católica.
da fé católica, do modo de crer católico. É um tema e um lema que envolve situações da realidade e da sociedade que precisam de uma ação mais concreta, não da Igreja Católica, mas das igrejas cristãs, de todas as igrejas, de todos os homens e mulheres de boa vontade, para que haja mais solidariedade, mais participação, mais dignidade, mais trabalho, mais saúde. E este tema de 2021 é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema é: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Quem preparou a reflexão desta campanha da fraternidade não foi a CNBB, não foi o grupo da CNBB, a equipe da CNBB. Por ela ser ecumênica, quem preparou os subsídios, né, para a reflexão da campanha da fraternidade foi o CONIC. E é claro, no CONIC tem 6 igrejas, então algumas colocações, algumas compreensões, algumas ideias parecem, num primeiro momento, que não estão muito afinadas com a Igreja Católica. Claro, não é esse o problema. O problema é que são 6 igrejas falando de uma realidade, não é? E que o que é mais importante não é o que esta igreja pensa, aquele aspecto que aquela outra igreja propõe, mas é o lema da campanha da fraternidade, que às vezes a gente esquece. Fica no periférico, fica lá numa linha, fica lá numa questiúncula e não vai para aquilo que é o foco, que é o essencial, o primordial, aquilo que norteia toda a reflexão, que é a proposta. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E isto não é propriedade da Igreja Católica e nem das igrejas, é da própria palavra de Deus, é da Bíblia. Cristo, a nossa paz. Exatamente. E a importância do diálogo em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, né, Dom Sérgio? O senhor falava aí da importância da comunicação, e a gente vê a comunicação muitas vezes até pelas redes sociais. Nosso programa é exclusivamente pela internet, o nosso jornal é somente online, mas a gente se depara aí também nas redes sociais com muita gente, infelizmente, usando para praticar o ódio, para praticar discursos de intolerância e não dar espaço para ouvir o outro, né? A importância do diálogo, né? Acho que é primordial nesse momento de pandemia, onde as coisas estão muito polarizadas, não é mesmo? Pois é, esse apelo de diálogo não é um apelo só da Igreja Católica, é um apelo das igrejas, das pessoas de bom coração, homens e mulheres à vontade, em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer situação. Nós sabemos que só o diálogo aproxima, porque o diálogo implica no ver, implica no escutar, implica no sensibilizar-se, no dar oportunidade, saber que o outro pensa igual eu, ou se ele pensa diferente, o nosso modo de pensar pode construir uma realidade melhor. Então, nós não temos como construir um mundo melhor, um mundo mais solidário, um mundo mais alegre, um mundo com mais ternura, um mundo com mais sensibilidade, se não houver diálogo, se não houver aquilo que São João Paulo dizia, o sentir o outro, a outra pessoa, como parte de mim. Nós estamos, como você bem disse, numa sociedade marcada por tantas formas de egoísmo, por tantas formas de ódio, de rancor, de divisão. E isso tudo, me perdoe, contando, de certo modo, com as redes sociais. Quem é que se responsabiliza por aquilo que as redes sociais produzem? Cada um vai lá na rede social, fala aquilo que entende, fala aquilo que pensa, critica sem saber, critica sem conhecimento, sem fundamento nenhum, espalha divisão, espalha mentira, espalha o rancor, espalha o ódio e aquilo que acaba sendo verdade.
Então, se os meios de comunicação, se as mídias, ou a mídia, tudo aquilo que está aí hoje conectado pelos meios de comunicação com tanta tecnologia, é um bem muito importante, precioso, está sendo uma fonte de destruição, de divisão, de ódio, de separação. E as igrejas estão trabalhando para isso. Ninguém vai perder a sua identidade cristã. Católico continua sendo católico, professando a fé católica. Alguém me disse esse dia, mas o texto base da campanha da fraternidade ecumênica não falou nada de São José. O Papa falou que esse é o ano de São José. Santo Deus, mas o texto base da campanha da fraternidade não é um manual de oração, um manual de devoção. É um texto que contém a situação atual e que exige de nós um posicionamento. São José fica para a Igreja Católica, para o devocionário da Igreja Católica, porque as outras igrejas cristãs não têm essa prática, essa tradição. Você está percebendo? Então, tudo isso vai gerando uma incompreensão que não leva a nada. E as igrejas mostram com isso, quando elas fazem esse texto ecumênico, essa campanha da fraternidade ecumênica, a importância da tolerância religiosa. Cada um com sua fé, mas o Cristo unindo todo mundo. É esse o recado. Cristo é a nossa paz, Cristo é um só. Veja, do que era dividido fez uma unidade. Por que se Cristo, que era a unidade, fez a unidade, com sua morte e ressurreição na cruz, reconciliou o mundo, salvou o mundo, reabriu as portas do paraíso, fez a comunhão? Por que nós insistimos na unidade, no ódio, na divisão, na separação? Por que nós somos intolerantes, se Deus é tão tolerante? Se o outro pensa de modo diferente, eu sou chamado a acolher o que o outro pensa, porque o outro também tem valores, tem princípios cristãos, tem sementes cristãs no seu modo de pensar. Esse aqui é o grande desafio, criar a comunhão, deixar de lado aquelas coisas pequenas e ir para aquilo que é maior, que envolve a todos, que é justamente o diálogo. Exatamente. A gente vive um momento, Dom Sérgio, de muita reflexão por causa da pandemia também, as igrejas passando por dificuldades, inclusive, igrejas em alguns lugares ainda fechadas, em outros tendo que se reinventar, fazendo os cultos, as missas, com transmissão online. Como a Diocese de Bragança Paulista tem enfrentado tudo isso? Qual a recomendação, que o senhor dá? A gente sabe que já teve padres acometidos com a Covid-19 em Bragança Paulista. Alguns dos padres já têm mais de 60 anos, tem uma população de idosos na igreja. Como que tem sido, desde há um ano, já a gente está lidando com isso, como que tem sido? Eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. A pandemia nos surpreendeu a todos. A pandemia não é um castigo de Deus. A pandemia é uma situação a que fomos lançados e que exige de nós uma série de perguntas. Como está o nosso relacionamento? Conosco mesmos, com o próximo, com a natureza e com Deus. Está faltando a comunhão em todos os sentidos, seja material, humano, espiritual e assim por diante. A pandemia chegou. A pandemia, eu tenho dito, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Vocês precisam rever como é que vocês se tratam, como é que vocês tratam a natureza, como é que vocês tratam as relações de trabalho, como é que vocês tratam os vulneráveis, os doentes, os pequenos, os pobres, os que não têm onde morar, os que não têm ninguém, os que estão na rua, os grupos minoritários, como é que vocês tratam a natureza, o respeito com a natureza, como é que vocês se relacionam com Deus? Nós estamos num mundo, Ana, que parece Deus vai ficando sempre mais de lado.
nós já adquirimos a nossa maturidade, nós já temos liberdade suficiente, sabemos o que queremos, não precisamos da tutela de Deus e de igreja nenhuma. Ora, quando o homem se põe no lugar de Deus, quando ele quer ocupar o lugar do Criador, quando ele pensa que ele pode competir com o Criador em todos os níveis e situações, ele cria a inimizade. Ele fracassa, como fracassaram os nossos primeiros pais no paraíso. Portanto, quanto mais o homem se afasta de Deus e tenta se colocar no lugar de Deus, ele vai criando para si, para os seus, um mundo impossível, um mundo inviável, um mundo de sofrimento, um mundo de egoísmo, onde as pessoas vão se devorando umas às outras. O projeto de Deus é amor, o projeto de Deus é comunhão, o projeto de Deus, Ana, é fazer da humanidade o paraíso, onde todos trabalham, transformam os bens que já nos foram dados, são solidários, buscam a Ele, se referem a Ele, amam como Ele amou, e assim por diante. E a pandemia, então, teve que fazer com que nós, cristãos, não cristãos, qualquer pessoa que habita esse mundo, se reinventasse. E o que é se reinventar? É buscar alternativas. Se há um tempo em que nós tivemos que buscar alternativas, é o tempo da pandemia. Buscamos e estamos buscando. Veja, a igreja chegou um momento que precisou fechar. Muitos criticaram porque fechamos as igrejas. Para que, nesse tempo mais agudo de transmissão do vírus, nós nos protegêssemos ainda mais a nós mesmos e protegêssemos aos outros. Nós sabemos que um meio de não proliferação do vírus é o distanciamento e o uso de máscaras. Graças a Deus, o povo já entendeu isto. A situação pandêmica continua. Nós tivemos na nossa diocese mais ou menos uma dezena de padres que pegaram o Covid. Agora mesmo, nós temos um padre em quarentena se recuperando. Graças a Deus, um ou outro mais grave, mas todos conseguiram sair. Quantos morreram? Quantos estão doentes? Muita gente ainda está exposta, então precisamos manter todos os cuidados, não é? Levando em conta sempre as normas da vigilância sanitária, porque proteger a vida, defender a vida, que é o bem maior, é a nossa missão primeira, é a nossa vocação primeira, porque o nosso Deus criou-nos para a vida. Agora, nós já conseguimos há algum tempo que as igrejas reabrissem com um número determinado de participantes, álcool gel, medir temperatura, distanciamento, máscara, e até onde eu sei, a partir da nossa catedral aqui de Bragança, você pode ir lá ao domingo, todos, né, com máscara, todos com temperatura aferida, todos com álcool gel, e não tivemos problema nenhum até agora, não é verdade? E assim também outras igrejas. Financeiramente, estamos enfrentando problemas, porque a igreja vive da generosidade dos seus fiéis. A igreja vive da esmola, vive do dízimo. Se está a igreja fechada, não tem esmola, não tem dízimo, embora a consciência de muitos cristãos continuou, não é? E isto fez com que eles fizessem, mesmo em tempos pandêmicos, a sua oferta. Então, as igrejas, a catedral, por exemplo, é almoço, é pastel, é pizza, é promoção entre amigos, alternativas para que a igreja possa continuar a sua missão. E nós vamos caminhando assim, confiando em Deus. Hoje, por exemplo, eu li no jornal que aqui na região de São Paulo os óbitos diminuíram, não é? Embora em algumas regiões do interior ainda esteja grave. Nós cremos que com a chegada da vacina, agora, as pessoas sendo vacinadas, a questão possa ir tomando uma nova compreensão, a gente possa ir tomando um novo ânimo, né? Vendo tudo isso com uma nova perspectiva. O que eu questiono e acho muito difícil é que a vacina deveria ser primeiro
para os mais vulneráveis, para aqueles que estão mais expostos. Essa vacina chegou, e eu não sei se saiu um pouco fora de controle, aquilo que havia sido posto no controle, de modo que tem muita gente por aí, e Bragança não está de fora, tomando vacina antes daqueles que precisam realmente da vacina, que são os mais vulneráveis, aqueles que podem nos transmitir mais facilmente ou que já estão numa certa idade. Pelo amor de Deus, respeitar as etapas. Os profissionais, claro, vão ser vacinados, mas tem muito profissional que pode esperar a vez do outro, que precisa mais do que ele. Você entende? Então essa é uma polêmica, a polêmica do fura-fila. O fura-fila da vacina, que está presente em todo o Brasil e que precisa ser tomada uma providência. E isso é muito triste, a gente tem assistido, visto muito isso, né? Cada profissional aí, eu sou jornalista, então vou falar dos jornalistas. A gente tem colegas jornalistas que acham que teriam que ser vacinados porque estão levando informação todos os dias. Aí os caminhoneiros, aí os professores, quando na verdade a gente sabe que a doença na maioria das vezes acomete, em casos graves, os idosos, que são os mais vulneráveis nesse momento. Então, muita gente sendo vacinada que trabalha assim na linha de frente, porque todos, né, nas áreas essenciais, querendo ser vacinados e alguns. Veja, eu não sou contra a vacina. O bispo não é contra essas pessoas serem vacinadas. Vamos respeitar as etapas. Não vamos furar a fila. Alguém me disse, eu tenho que dizer isso. Mas que hora que eu vou dizer isso? Estou dizendo isso hoje no Bragança em Pauta, né? Olha aí. Não é para que a gente possa rever um pouco isso, né? Exatamente. Então, se tivesse vacinas hoje para o mundo inteiro, todo mundo não precisava ter essas prioridades, né, bispo? Mas a gente sabe que o mundo... Se o dinheiro que a nação, que o Estado tivesse empregado nos dias da pandemia para fazer vacina, nós teríamos sido pioneiros na vacina, que é o que deveríamos ser, por conta de todos os meios que nós temos para fazê-la e para ser. Exatamente, aí não precisava ter essa prioridade de vacinas. O bom é que já tem mais de 5 mil pessoas vacinadas em Bragança Paulista, estão sendo vacinados os idosos com mais de 85 anos. Você que está nos assistindo, se você conhece algum idoso com mais de 85 anos que ainda não se vacinou, ajude, né? O idoso às vezes não tem acesso à internet, não sabe mexer, às vezes o filho também já tem uma certa idade, não consegue. É obrigação sua, de mais jovem, orientar, seja o vizinho, seja o familiar de um amigo, ajude, né? Porque muita gente questionando também essa questão do agendamento pela internet da vacina, mas a gente tem recebido informações de que não tem agendamento, que os idosos ficam na fila, que acaba a vacina. Então, esse agendamento aqui é importante para isso. Cabe a gente também ajudar o outro, né, bispo? Muita gente, a gente sabe que ainda tem dificuldade com a internet, então vamos aproveitar aí para fazer o bem ajudando. A quaresma, bispo, além da questão aí da campanha da comunidade, a quaresma é um momento muito importante de preparação da Páscoa. É um momento também de recolhimento. Ainda mais um ano como esse, a gente veio o carnaval sendo suspeito. Qual que é a reflexão que os católicos devem fazer? Devem fazer nesse tempo de quaresma? Eu acho uma pena não ter o carnaval, né? Eu acho que o carnaval é uma festa popular, é uma festa muito bonita. Claro que exageros tem sempre em todos os lugares, mas o carnaval em si é uma festa bonita, uma festa que envolve todo mundo. Mas esse ano, por conta da pandemia, é claro, a gente tem que respeitar. E após o carnaval, começa a quaresma, com aquele rito bonito das cinzas. Veja, por conta da pandemia, Roma, os nossos superiores lá, já nos orientaram como deve ser até a imposição das cinzas. Não é preciso tocar na pessoa, basta derramar cinza na cabeça da pessoa. Não precisa fazer o sinal da cruz para não tocar na pessoa.
Então, todos os cuidados a igreja tem tomado. E esse tempo da quaresma, 40 dias quaresma, em que nós caminhamos buscando uma identidade maior com Jesus, não é? Que veio para trazer a vida, veio para aproximar a humanidade de Deus, veio para aproximar o reino de Deus. E para isso ele entregou a sua vida na cruz. Nós nos preparamos durante 40 dias, refletindo este ano sobre Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, no diálogo e no compromisso, para celebrar com dignidade aquilo que é o acontecimento máximo dos cristãos, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o encontro das famílias, que este ano é online, onde for possível, é a via sacra, é a catequese nas paróquias, que também está apenas começando a ser retomada, as homilias na igreja, os cânticos, o envolvimento com os meios de comunicação. Eu aqui agradeço o Bragança Paulista, agradeço vocês do Jornal em Pauta, né? Bragança em Pauta, jornal, que estão abrindo espaço para que a gente possa levar ao pessoal a importância deste tempo da quaresma como caminho para a Páscoa. A quaresma não tem um fim em si mesma. A quaresma é um caminho de renovação interior, pessoal, social, em todos os aspectos, familiar, de superação do ódio, da indiferença, né? Dos rigorismos, para viver esse amor maior, que é realmente o que salva, o amor que brota da morte e ressurreição de Jesus, que nós celebramos na Páscoa. Este ano, a gente já falou aí da questão da polêmica da campanha da fraternidade, e o senhor falou durante a entrevista que esse não é a primeira vez, né? O senhor acha que é por causa dessa exposição nas redes sociais que se tem tanta polêmica, ou anteriormente eu não me lembro de ter tido polêmica, também não me lembrava, apesar de ser católica, de outra campanha ecumênica. O senhor acredita que essa repercussão é por causa do momento que nós estamos vivendo? Não, a campanha da fraternidade ecumênica, ela é um pedido dessas igrejas cristãs que eu mencionei, mas também tem outras igrejas cristãs. E agora, como na igreja católica, assim também nas igrejas evangélicas, tem sempre aqueles que acham que não devem misturar as coisas. Não deve fazer uma campanha ecumênica, não devem abordar assuntos, né, que não deveriam ser abordados, por exemplo, num manual de campanha da fraternidade. Quando é só a igreja católica, é mais fácil, é mais tranquilo, é uma linguagem mais da igreja católica. Quando envolve outras igrejas cristãs, a linguagem muda. Então as pessoas não são tão afeitas a esta outra linguagem, a este outro modo de se expressar, de ver, de compreender e de crer. Então gera alguma polêmica por causa deste assunto, por causa daquele assunto, que os irmãos de outras igrejas veem assim, a igreja vê de outro modo. Mas a igreja sempre vai ser fiel à sua doutrina. A igreja sempre vai ser fiel àquilo que ela recebeu do seu Senhor. A igreja sempre vai compreender o que recebeu do seu Senhor Jesus na história, no tempo, nos acontecimentos. Então, a gente tem que privilegiar aquilo que é fundamental. Outros aspectos periféricos, nós vamos sentar e vamos tentar conversar junto e não tentar fazer discriminação, oposição, porque assim nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é muito importante, é o tema aí, o lema, né, a questão do diálogo e que o Cristo é um só. O senhor falou da retomada da catequese, né, acho que isso é um tema que muita gente que está nos assistindo ia levar as crianças no ano passado, ou estão com idade para ir esse ano. As catequeses, elas vão começar a ser retomadas, então? Retomada sim, pequenos grupos. A escola não retomou com pequenos grupos? Com alternados, não é? Para não pôr todo mundo na mesma sala, a catequese também, onde está sendo retomada com distanciamento, com essa vigilância necessária, sobretudo porque são jovenzinhos,
com máscara, tomando todos os cuidados, tá? Cada fiel... Cada paróquia, cada comunidade é que vai julgar com a sua equipe, vai sentar, vai pensar, conversando com os pais, se possível, se é oportuno ou não retomar a catequese. Procuramos fazer sempre dialogando. É muito importante, até o tema aí da campanha. Se o senhor tiver algum outro assunto que eu não abordei, o senhor quiser falar, fique à vontade, né? A gente agradece aí a participação em Pauta Entrevista. Eu é que agradeço falar com o Jornal em Pauta, não é? Falar com você, contar com a participação, porque, afinal de contas, quanto mais o povo tiver uma boa informação, e eu acho que o Jornal em Pauta está a serviço de uma boa informação, em todos os sentidos, a gente está aqui para ajudar, para refletir, e eu bato nessa tecla, né? Nós, muitas vezes, criamos uma celeuma, nós ficamos com aquelas questões que são importantes, não é? Mas que nós não podemos nos afastar daquilo que é essencial, porque o essencial vai nos levar a compreender aquelas coisas mais simples. Posso dar um exemplo? Claro. Por exemplo, no texto da campanha da fraternidade, não é? Quando a campanha da fraternidade aqui, nos números aqui 65, 66, 67, fala das situações onde estão incluídos os vulneráveis, as minorias, o povo que sofre, está incluído aquele grupo social LGBTQI+, que é um grupo que nós sabemos tem lá a sua opção sexual ou transita em todas as opções sexuais que lhe agrade. A igreja não está, o CONIC não está, a campanha da fraternidade ecumênica não está promovendo o LGBTQI+. A campanha da fraternidade está constatando, veja bem, meus irmãos, constatando que esse grupo de gente, homens e mulheres, vivendo esta situação, eles sofrem as consequências da política estruturada na violência e na criação de inimigos. Eles morrem, eles são espancados, né? Eles são preteridos, eles são ridicularizados, né? Eles sofrem gozação, e são pessoas que fizeram a sua opção. A igreja não está fazendo, em relação a LGBT, na campanha da fraternidade, um juízo moral, um juízo de valor, não está condenando, não está aprovando. Aí compete a cada um, a cada igreja, e está constatando e dizendo que, por serem pessoas, elas têm o direito de viver a sua opção e contarem com o apoio, com a ajuda, com a participação da sociedade e das igrejas. Eu conheço tantas pessoas envolvidas nessas opções sexuais que procuram a igreja, procuram a sua espiritualidade, procuram viver com dignidade, procuram realmente fazer o seu caminho com trabalho, com participação. São homens e mulheres de bens. Não é um juízo de valor, de condenação, um juízo moral. É uma constatação, precisa parar a violência contra os negros, a violência contra LGBT, a violência contra quilombolas, ribeirinhos. As religiões de matrizes afrodescendentes, de matrizes africanas, são demonizadas. Esse pessoal que tem uma rica tradição, da qual nós aprendemos muito e estão presentes até hoje, são demonizadas. Tem gente que não chega nem perto. Meu Deus, mas é uma forma de procurar o absoluto, é uma forma de procurar o Senhor, é uma forma de se ligar com o absoluto, com Deus. Então, por que a gente vai criar divisão? Por que a gente vai excluir? Por que a gente vai rejeitar? Vamos respeitá-los. Não precisamos ser como eles, viver como eles.
crer como eles creem, vamos tolerar se for o caso. É tão simples, mas para isto, Ana, e os que me ouvem, é preciso mente aberta, é preciso coração aberto, é preciso conhecimento, é preciso saber dar passos na fé. É preciso olhar o mundo, ver as pessoas, ver os acontecimentos, como Deus vê. E se a gente pudesse entender melhor isso, iria ter muita surpresa. Exatamente, eu acho que é exatamente isso que está faltando no mundo. Eu sempre falo que a pandemia, e no começo eu achava que todo mundo sairia melhor, né? Que era a oportunidade para a gente olhar o outro, não só a si mesmo, como o senhor mesmo falou, como a gente está cuidando do nosso corpo, mas como a gente cuida e enxerga o outro. No começo, eu tinha mais esperança de que as pessoas sairiam mais fortalecidas. Infelizmente, já passou um ano aí e a gente vê muita gente aí olhando só para si, quando a gente vê pessoas querendo passar, por exemplo, na fila da vacina. Mas essa reflexão que o senhor fez agora no final, eu acho que é importantíssimo, né? O quanto a gente precisa enxergar o outro, independente da cor, independente da opção sexual, independente do time de futebol que torce, independente do gosto político, como outro ser humano, e enxergar como Deus enxerga a gente, não tem diferença. A opção sexual das pessoas é parte da intimidade delas, da vida delas, do modo de ver delas, tá? Se há alguém que pode julgar isso, é só Deus, isso já disse o Papa bem claro. Quem somos nós para julgar? É Deus quem tem critérios e sabedoria para julgar. Agora, você falou uma coisa importante. Todos nós pensamos, eu ainda penso e quero, que as pessoas melhorem depois dessa pandemia, que as pessoas sejam mais solidárias, mais participativas, mais comprometidas com um mundo melhor. E olha, claro que teve muita coisa boa na pandemia, né? As pessoas começaram a estar mais unidas na família, embora a violência doméstica, a violência contra as mulheres, que também está aqui no texto base, aumentou agora com a pandemia, infelizmente, não é? Mas então, que as pessoas sejam melhores. E houve também iniciativas, por exemplo, socorrer os pobres, os que foram dispensados do trabalho, passando necessidade, cestas básicas. Não há uma igreja católica, outras igrejas, outros grupos que foram solidários com os mais sofridos, com os que passaram e estão passando necessidade. Tem muito valor, tem muita coisa boa, mas nós precisamos, com certeza, ser melhores ainda, dar mais passos e abrirmos espaço para a comunhão, para a solidariedade. Como pede o Papa Francisco, criar a cultura da paz para que todos sejamos mais felizes, sejamos mais alegres, né? Possamos viver aí com mais empatia em relação uns aos outros, nunca vendo o outro como um inimigo potencial, mas o outro como um irmão, imagem e semelhança de Deus, homem e mulher amados por Deus, sejam eles quem forem. Exatamente. Bispo, muito obrigado pela sua participação no Em Pauta Entrevista. A gente sabe que o senhor aí é atarefado, né, e se dispôs a conversar com a gente. Muito obrigado. Precisando, nós estamos à disposição. Fique à vontade se quiser deixar mais algum recado. Então, muito obrigado, Jornal em Pauta, obrigado, Ana, por essa conversa, os assistentes aqui, não é, juntos, o Felipe e o Bruno. Foi um prazer falar com vocês. Para mim é difícil ligar, falar. A hora que vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. E eu vou deixar aqui também a liberdade de eu também poder falar com vocês para a gente se manifestar e dar uma boa informação para o nosso povo. Que todos tenham uma boa campanha da fraternidade, que começa quarta-feira de cinzas, com a quaresma, põe o carnaval lá dentro da sua casa, põe um CD lá junto com os seus, só os seus, não vai aglomerar, tá bom? E sejam todos muito felizes. Bragança seja muito feliz. O
Mendonça Express facilita a sua vida. Compre pelo site e escolha a retirada. Retire suas compras na loja ou a entrega. Receba suas compras no conforto do seu lar. Compre pelo Mendonça Express. Supermercados Mendonça, sempre com você. O Grupo Mota está crescendo e você faz parte desta história. Seguimos juntos com a missão de garantir a tranquilidade e segurança das famílias nos momentos mais difíceis da vida. Agora, alcançamos cada vez mais lares através da parceria com o programa do Caldeirão do Hulk. Caldeirão do Hulk. Oferecimento. Grupo Mota, Bragança Paulista. O Grupo Mota vem aprimorando seus serviços em Bragança Paulista e região. Conheça nossos planos, acesse aqui o nosso site e seja você também um associado Mota. Grupo Mota, respeito e confiança desde 1975. O Mendonça Express facilita a sua vida. Compre pelo site e escolha a retirada. Retire suas compras na loja ou a entrega. Receba suas compras no conforto do seu lar. Compre pelo Mendonça Express. Supermercados Mendonça, sempre com você.